Quando a gente fala da Páscoa, a gente lembra do maior ato de amor que a humanidade já viu: o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. A cruz não é apenas um símbolo religioso, mas a cruz é o caminho para a nossa salvação, é o perdão dos pecados, é o amor incondicional de Deus para cada um de nós. A cruz não é apenas um evento histórico, é muito mais do que isso, é a transformação espiritual minha, sua e de toda a humanidade. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, o seguinte: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para aqueles que não compreendem o sacrifício de Cristo, a cruz é um símbolo de fracasso, é algo insignificante. Mas para nós que experimentamos a transformação no Senhor Jesus, a cruz é o centro de tudo, é o poder de Deus. Muitas vezes a gente olha para a cruz, a gente vê um filme, uma série, e a gente vê aquele sacrifício, aquele sofrimento físico que Jesus passou, e aquilo incomoda a gente, talvez gere até uma emoção, mas a gente não pode ficar apenas na emoção. A gente tem que entender a profundidade da mensagem da cruz. A cruz confronta os nossos pecados. Você não pode sair hoje daqui sem um senso de pecado, que foi eu, foi você, devido aos nossos pecados, que levou Jesus até a cruz. Nós precisamos ter um senso de arrependimento daquilo que a gente cometeu, daquilo que a gente errou, e a cruz nos leva para isso. A cruz também nos lembra de transformação, de vitória, de redenção, de esperança. Esse domingo é um domingo de esperança, de transformação, de a gente olhar para Jesus e entender que Ele venceu a morte, que Ele pagou o preço pelos nossos pecados, que há liberdade e vida para mim e para você. Por isso, um tempo atrás fizeram um estudo na Universidade de Harvard, e esse estudo mostrou que pessoas que tinham fé em algo maior do que elas mesmas, e que acreditavam, compreendiam o que Jesus fez lá na cruz do Calvário, essas pessoas tinham um nível de ansiedade menor e tinham mais resiliência para enfrentar os problemas da vida. Nem precisava de estudo para a gente entender que isso é uma grande verdade, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Esse estudo só reforça a profundidade da mensagem da cruz, que não é apenas um símbolo religioso, mas um ponto de transformação espiritual e emocional para cada um de nós. E quando a gente entende essa mensagem, vive essa mensagem, a gente é liberto da ansiedade, da depressão, do medo, e a gente se torna mais forte para vencer as batalhas da vida. Jesus não só morreu por nossos pecados, mas Ele tomou sobre si as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas frustrações, trazendo cura e paz. A cruz é a ferramenta de Deus para restaurar aquilo que estava perdido, para transformar. Quando Jesus foi até a cruz do Calvário e ressuscitou, Ele criou uma ponte entre o homem e Deus. Ele trouxe propósito, paz e alegria para a nossa vida. E preste atenção, a cruz não é o fim, é apenas o começo de uma nova vida. Você crê nisso? A cruz é o começo de uma nova vida, de uma transformação para mim e para você. Por isso que hoje, Deus nos trouxe aqui, para a gente entender como nós podemos realmente viver livres com aquilo que Jesus já conquistou lá na cruz. Uma vida transformada, uma vida abençoada, uma vida de propósito. Talvez você chegou aqui e ainda não entendeu o que significa a cruz, o que significa Jesus morrer e ressuscitar. E hoje Deus nos trouxe aqui justamente para falar aos nossos corações. E vamos trazer aqui 3 lições para a gente sair daqui compreendendo realmente a mensagem da cruz. Você está disposto a aprender nessa manhã? Amém? Amém? A primeira coisa que nós vamos aprender é que o sacrifício nos liberta.
Em João, capítulo 19, no verso 30, a palavra de Deus fala o seguinte: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Deixa eu fazer outra pergunta aqui. Quem já escutou aquela frase, tá pago? Quem já escutou aqui? Não, acho que vocês não estão entendendo. Quem já escutou aquela frase aqui, tá pago? Por exemplo, chegou o boleto, a fatura do cartão, naquele tamanho. Aí você paga a fatura. Aí você fala assim, tá pago. É bom ou não é? É bom ou não é, gente? Pague seus boletos, viu? Pague seus boletos. Mas tem gente que faz assim, ó. Vai pra academia, faz aquele treino, né? Aquele treino mais ou menos. Chega no history, tem uma foto e bota, tá pago. É ou não é? Você já fez isso, que eu sei. Agora eu quero dizer algo para você. Existe um tá pago, que foi o maior tá pago da história da humanidade. Foi quando Jesus disse, está consumado, tetelestai. Esse foi o maior tá pago da nossa vida. Sabe, esse termo tetelestai é um termo jurídico. Quando uma pessoa tem uma dívida, e essa dívida era paga, talvez com dinheiro, tempo na prisão, até como um escravo, existia um termo chamado tetelestai, que estava afirmando que a dívida estava paga. É como se você tivesse uma dívida enorme e de repente alguém pagasse por você. O que Jesus fez foi isso por mim e por você. Esse foi o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados, pelos pecados da humanidade. O está consumado não foi uma frase de despedida, pelo contrário. Ela marca a vitória sobre o pecado, a morte e a reconciliação com Deus. É a abertura do caminho da salvação para todos aqueles que creem. Jesus, ele veio como um cordeiro de Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. E ele foi de forma voluntária. Ele foi substituindo cada um de nós, sabendo que ele ia morrer. A Bíblia não diz que Jesus morreu pelos seus próprios pecados. Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo pecado de todos nós. Ele foi o substituto perfeito. Ele foi no nosso lugar para garantir a nossa salvação. Talvez você não entenda direito o que significa Páscoa. Mas a Páscoa ela começou muito tempo atrás, quando o povo de Deus, o povo de Israel, estava escravo lá no Egito. E o Egito, ele representa o mundo, o pecado. E naquele momento, Deus estava trazendo liberdade sobre o povo de Israel. E quando Deus estava mandando as pragas, na 10ª praga, ele tinha pedido, orientado ao seu povo a sacrificar um cordeiro, colocar lá nas suas portas uma mancha do cordeiro de sangue, e aquilo ia trazer uma salvação para os seus primogênitos não morrerem. E quando o povo foi liberto dessa escravidão, Deus orientou a sempre se lembrar da Páscoa, a comemorar. E o que isso tem a ver com Jesus? Porque Jesus foi o nosso cordeiro, e o cordeiro representa alguém manso, inocente, sem culpa. E o sangue de Jesus nos libertou da escravidão, do pecado. A Páscoa nos lembra isso. E nós precisamos entender e valorizar o sacrifício de Jesus. Jesus foi o nosso cordeiro, por isso que João 1,29 diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro perfeito, única solução para nós. Antes de Jesus, era preciso sacrificar um animal para expiar os pecados. Mas com Jesus não precisamos mais disso, porque Ele libertou a gente do ciclo da culpa e da condenação. Porque Ele é o Cordeiro perfeito. Ele é suficiente para mim e para você. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Romanos 6,23 diz assim: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, realmente, ele nos separou de Deus.
Por isso que a gente tem que ter essa consciência dos nossos pecados. A gente não pode tratar o pecado como um animal de estimação, porque ele vai crescer, viu? Se você fizer isso, ele vai crescer e pode acabar com a sua vida. A gente tem que levar a sério o pecado, reconhecer nossos erros, e a gente precisa se arrepender, porque foi isso que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. A cruz, ela não só nos perdoa, mas também nos transforma. É o poder que Deus nos dá, é o domínio sobre o pecado. Por isso, quando alguém entrega a sua vida a Jesus, a gente declara aqui que o diabo não tem mais vez sobre a sua vida, sobre a sua família, porque a gente já declara sobre a sua vida, o pecado não tem mais vez, porque a gente já venceu. Jesus venceu por mim e por você lá na cruz do Calvário. Ele pagou o preço, trouxe libertação da escravidão desse pecado. E eu te pergunto hoje, o que a cruz representa para você? O que a cruz é para você? Ainda continua sendo apenas um símbolo religioso? É apenas um feriado onde você assiste uma peça, vê uma série, um filme? Ou é muito mais do que isso? Como tem sido a sua fé naquilo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário? O sacrifício de Jesus foi total e definitivo, e nós precisamos valorizar isso. Ele já fez tudo que a gente precisa para ficar livre do domínio do pecado, e que cada um possamos viver uma vida em liberdade, em comunhão com Deus. Aquilo que a gente perdeu lá no Jardim do Éden, Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. E hoje a gente pode ser chamado filhos de Deus. A gente ganhou a liberdade. A gente não precisa levar aquele peso do pecado. Talvez você chegou aqui hoje achando que o pecado que você cometeu, talvez esteja cometendo, não tem perdão, não tem salvação. Isso é mentira do diabo. Jesus já levou todos os nossos pecados lá na cruz do Calvário. Você não precisa mais levar esse peso. Ei, coloca aos pés da cruz. Jesus já fez aquilo que nós precisávamos para sermos livres do pecado. Por isso que a cruz é a nossa vitória. Repete comigo: a cruz é a nossa vitória. Hoje, Deus nos chama para vivermos livres, não mais escravos do pecado, não a vida com medo, não, pelo contrário. Hoje, Deus nos chama para viver uma vida de transformação e redenção. Sabe por quê? Que a cruz não é o fim, mas apenas o começo de uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus. Você acredita nisso? Você acredita? Então celebra o Senhor, por favor. Mas também podemos aprender com a mensagem da cruz que o amor incondicional nos alcança. A palavra de Deus fala lá em Romanos capítulo 5, no versículo 8, o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo é a manifestação mais profunda do amor de Deus por nós. O ato de Jesus se entregar à morte foi realizado para aqueles, não para aqueles que eram dignos e perfeitos, mas para aqueles como eu, como você, que éramos indignos, imperfeitos, pecadores, rebeldes. Por isso que Romanos 5,8 traz essa manifestação maravilhosa, dizendo que Deus nos amou quando a gente era inimigo dele. A gente não tinha condições, não tinha pré-requisitos, e mesmo assim, Jesus, Ele deu a vida por cada um de nós. E por quê? Porque esse amor é incondicional. Não importa o que você faça, Jesus vai continuar te amando. Você precisa entender isso, porque isso muda a nossa vida. Quando esse amor entra no nosso coração, isso transforma. Você tem que compreender esse amor incondicional, esse amor que foi revelado lá na cruz. Pastor, esse amor depende de alguma ação, de algum ato, eu preciso pagar por esse amor? Não! E é isso que eu quero te explicar. Mesmo que a gente não merecesse,
Jesus foi lá e morreu por mim e por você. É uma natureza incondicional do amor de Deus, que ela foi manifestada lá na cruz do Calvário. Por isso que João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, seu único Filho, por todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o amor de Deus por cada um de nós. Jesus foi rejeitado, desprezado, mas mesmo assim, Ele escolheu morrer por aqueles que tinham rejeitado Ele. Por isso que a cruz não é apenas um local de sofrimento físico. Eu sei que quando a gente assiste um filme, né, a gente se emociona, a gente às vezes nem consegue assistir, mas a cruz é muito mais do que isso. A cruz é um lugar de amor. O amor de Jesus por mim e por você. Um amor radical, transformador, que não exige nada em troca. João capítulo 15, verso 13 diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso é muito forte. Jesus, ele não morreu apenas pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. Isso é algo profundo, porque é um amor, é a graça divina, é um amor sem limites, sem barreiras, sem condições. É um amor transformador. Quando a gente compreende essa mensagem da cruz, a gente consegue ver o amor de uma forma diferente. A gente consegue enxergar o ato de amor de Jesus lá na cruz do Calvário, que é um amor incondicional, um amor sem condições, um amor que a gente não espera nada em troca, sendo que tem uma coisa: nós precisamos refletir esse amor. Quando você compreende o amor de Jesus por você, tem que queimar no seu coração, e você tem que transmitir esse amor. Não pode ficar só para você. Você tem que amar as pessoas que estão próximas de você, mas tem que amar também aqueles que te ofenderam, aqueles que te machucaram de alguma forma, porque foi isso que Jesus nos ensinou na cruz do Calvário. Ele não morreu só pelos seus amigos, mas também pelos seus inimigos. E talvez você chegou aqui nessa manhã ofendido, talvez alguém te magoou. Você precisa hoje liberar perdão, porque é isso que Jesus nos ensina na cruz do Calvário. Talvez a tua vida não decolou, você não está crescendo, por quê? Porque você não está vivendo um verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Talvez você sofreu um abuso, talvez você foi ofendido, e hoje Deus te trouxe aqui para te ensinar mais desse amor, e para você transmitir esse amor para as pessoas, para aqueles que estão precisando. Talvez quando você sair daqui desse culto, você vai fazer uma ligação e perdoar aquela pessoa que te ofendeu, porque a Páscoa é isso, é amar, é perdoar, porque Jesus já pagou o preço, Jesus já pagou o preço pelos nossos pecados, e Ele nos deu poder para perdoar, porque a Páscoa também é restauração, é cura, é transformação. E você não está aqui por acaso, você está aqui para aprender e praticar aquilo que Jesus está ensinando. Se você quer viver esse amor, é isso que você precisa fazer. Você precisa amar as pessoas e amar justamente aqueles que no mundo parecem não serem dignos de amor. Sabe, você é um líder de célula e talvez você está cansado de trabalhar, de se esforçar e não ver tantos resultados. Mas quando você abre sua casa, você cuida daquelas pessoas, você está demonstrando o amor de Cristo por cada um. Quando você liga para alguém, quando você ora por alguém, você está demonstrando esse amor incondicional, um amor que não exige nada em troca. E é isso que você tem que continuar fazendo. Não desista, não pare. Não pare. Quando você abençoa alguém, você está demonstrando esse amor. E é isso que Jesus quer. É isso que representa a cruz do Calvário. Esse amor incondicional de Deus. Deus não apenas demonstrou seu amor ao enviar seu Filho para morrer por nós, mas também nos mostrou o propósito dessa morte, o amor incondicional de Deus. A Bíblia diz em 1 João 4,10: nisto o amor não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Existe um louvor que eu queria que cantasse agora, Tiaguinho. É aquele, Me Ama. Eu queria que todos vocês cantassem também, porque esse louvor representa justamente aquilo que Jesus ele fez lá na cruz do Calvário.
Aquilo que Jesus fez por nós, um amor incondicional, sabe? Que Ele nos amou, mesmo a gente não sendo merecedor. A gente tem que reconhecer isso. E muito mais de cantar um louvor, a gente tem que expressar esse amor nos nossos relacionamentos, na nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Louve ao Senhor nesse momento. O amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo as minhas aflições, eu só vejo a glória. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele 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 me ama. Se você chegou aqui duvidando desse amor, olhe para a cruz. Olhe o que Jesus fez lá na cruz. Foi um amor incondicional. Nunca duvide do amor de Jesus por você. Ei, Ele te ama sem exigência nenhuma, porque é o amor incondicional de Deus. Você é muito amado. O sacrifício de Jesus não foi em vão. Entenda isso, compreenda. Como você tem reagido ao amor de Deus na sua vida? Será que você está tentando vencer sem entender esse amor, sem entender o que Jesus fez lá na cruz? Quando a gente entende o amor de Jesus por mim e por você, tudo muda. As coisas começam a queimar no nosso coração. Por isso a gente não pode esquecer. A cruz nos lembra de que nós não somos definidos pelos nossos erros, pelos pecados, pelas nossas falhas, mas sim pelo amor incondicional de Deus. Ele nos amou, nos aceitou do jeito que a gente era. E nossa missão é compartilhar, é transmitir, é espalhar esse amor em qualquer lugar onde você esteja. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança. Essa é a nossa missão, levar o amor de Cristo. E quem aqui está disposto a levar esse amor incondicional para mais pessoas, amém? Mas nós temos uma terceira lição para aprender nessa manhã. A terceira lição é que a vitória sobre o pecado e sobre a morte. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 54 a 57, diz o seguinte: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, não se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz de Cristo não foi paga apenas pelo preço, pelo perdão dos nossos pecados, mas também a cruz é o ponto de virada da nossa batalha final contra o pecado e contra a morte. Quando Jesus ele morreu, ele não apenas tomou sobre si
a culpa da humanidade, mas também, através da sua morte e ressurreição, Ele nos trouxe vitória, uma vida eterna. Ele trouxe vitória sobre as forças do mal que estavam nos aprisionando. A morte de Cristo não é o fim, mas é o começo de uma nova vida sem pecado, uma vida com Deus. É o começo da sua reconciliação com Deus. Quando Jesus ressuscitou, Ele derrotou a morte de uma vez por todas e trouxe vitória sobre a nossa vida. E essa vitória não é apenas para o futuro, é para hoje, é para agora. Por isso que eu e você temos que viver uma vida vitoriosa. Uma vida que foi conquistada lá na cruz do Calvário, porque a cruz não é um lugar de derrota, mas um lugar de vitória. Você consegue compreender isso? Vitória sobre o que, pastor? Sobre o pecado e sobre a morte. A ressurreição de Jesus trouxe liberdade. Você é livre. Você crê nisso? Você é livre em Deus. Não há mais condenação do pecado. Eu e você temos vida eterna. Por isso, quando chega a Páscoa, a gente não tem que ficar triste, não. A gente tem que se alegrar. Mas, pastor, Jesus sofreu muito, eu sei. Dói. Quando a gente lê Isaías 53, antes de começar, que estava lendo aqui Isaías 53, meu Deus, é doloroso. Mas se Jesus, Ele não tomasse essa decisão de morrer por mim e por você, o pecado, a morte poderia nos dominar. Mas graças a Deus, que o Cordeiro perfeito, Ele foi lá na cruz e morreu por mim e por você. Por isso que é o momento de a gente celebrar, de a gente vibrar, de a gente comemorar. Porque se não fosse isso, a gente não teria vida eterna. Existia uma separação entre o homem e Deus, e Jesus, Ele restaurou. Por isso que a Páscoa é um momento de restauração. É o momento onde aquela ponte que estava quebrada foi restaurada. E hoje eu e você, a gente pode acessar a Deus, a gente pode buscar Ele, a gente pode escutar a voz do Senhor, graças a Jesus de lá na cruz do Calvário. Quando a gente olha para a cruz de Cristo, a gente vê o sacrifício necessário para que cada um de nós fôssemos libertos do pecado. Mas a ressurreição de Jesus não foi apenas uma validade do sacrifício, ela marcou o fim do domínio do pecado e da morte sobre os que creem em Cristo. Por isso que em 1 Coríntios, a gente leu aqui, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Isso é um desafio direto contra as forças que um dia escravizavam a gente, que um dia tinha poder sobre a gente, mas a morte e o pecado, depois do sacrifício de Jesus, não tem mais poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. Amém? Jesus, Ele venceu a morte. E como eu falei, isso não é uma promessa para o futuro, é para hoje. Presente, é para aquele que nele crê. Ao ressuscitar, Ele nos deu vitória, uma vitória eterna. A gente tem uma vida eterna com Deus. Ele nos deu liberdade. Como eu falei aqui no início, a gente era escravo, mas quando Ele está consumado, tetelestai, foi a assinatura da nossa liberdade. A gente é livre do pecado. A cruz e a ressurreição não podem ser entendidas de forma isolada. A cruz pagou o preço e a ressurreição é o selo da vitória. E isso a gente tem que comemorar. Por isso que Romanos 6,9 diz assim, sabemos que Cristo, tendo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre Ele. Essa é a essência do nosso Evangelho. Cristo venceu a morte e por meio dele, nós também somos mais do que vencedores. Gente, isso é um momento para a gente celebrar. Vou dizer uma coisa para você. Você pode ficar de pé para parecer que está acabando? Quando Jesus ele ressuscitou, Ele nos deu poder sobre o pecado, sobre vencer a morte. Sabe por quê? O pecado não mais nos aprisiona. A morte não tem mais poder, não pode nos separar de Deus. Na verdade, a morte só é mais um caminho para a gente ter uma vida eterna com Deus. E isso foi conquistado lá na cruz, porque a gente ganhou uma nova identidade em Cristo. Aí ganhou liberdade. A morte não é mais inimiga, mas é um passo para a gente chegar mais próximo do Senhor.
Por isso que Romanos capítulo 8, verso 37 diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Como eu falei aqui no início, nós precisamos sair daqui com um senso, com a consciência dos nossos pecados, mas também queimando de arrependimento. Muitas vezes a gente clama por avivamento, mas a gente não se arrependeu verdadeiramente. A gente não tem consciência dos nossos erros, dos nossos pecados. E quando a gente lembra da Páscoa, da cruz, esse é o momento da gente voltar e dizer: Senhor, me perdoe. Me perdoe pelos meus erros, pelos meus pecados, porque eu creio que a morte não tem mais vez, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Eu creio que a morte não tem mais domínio, porque o Senhor já venceu na cruz do Calvário. Por isso eu te pergunto, como você tem vivido a sua vida em Cristo? Como é que você compreende esse momento da Páscoa? Você acha que o pecado ainda tem poder sobre a sua vida? Pode governar a sua vida? Não pode mais. Não tem mais vez na tua vida. Você não precisa viver aprisionado pelo pecado, porque Jesus já pagou o preço. Ele já conquistou a vitória por mim e por você. Onde o pecado ainda está fazendo algum estrago na tua vida, lembre-se que Deus já te deu poder na cruz do Calvário, e você precisa crer nesse poder, crer nesse amor, crer que o pecado não tem mais vez, e lutar, e se arrepender e vencer, porque o poder já foi dado a você. Por isso que nesse domingo de celebração, a gente tem que viver uma vida em Cristo, mais uma vida em Cristo morto para o pecado, uma vida em Cristo vivo para a eternidade, sabendo que a morte já foi tragada na vitória de Cristo. Por isso que quando a gente fala da Páscoa, a gente lembra do maior sacrifício que já existiu, do maior ato de amor que já existiu na história da humanidade. O que Jesus fez nos trouxe liberdade, amor e vitória. A cruz nos convida a tomar uma decisão, viver uma vida em Cristo, uma vida de vitória, uma vida de redenção. Quando a gente olha para a cruz, a gente não vê apenas um sacrifício, mas a gente vê o poder de Deus, o poder sobre o pecado, sobre a morte, mas a gente vê liberdade, a gente vê esperança, vida em Deus. E a gente também vê o amor incondicional de Deus. Por isso que hoje, domingo de Páscoa, é um domingo para você, talvez, renovar os seus compromissos com Deus. Talvez você chegou começou esse ano dizendo: Deus, é o ano da intimidade, eu vou te buscar mais, eu vou orar, eu vou ler mais a palavra, mas você não fez isso. Talvez você disse assim: Deus, esse ano eu vou deixar aquele vício, aquele pecado, mas ainda não deixou. Talvez você falou: Deus, esse ano eu vou perdoar aquele que me ofendeu, mas ainda não perdoou. Ei, que esse domingo de Páscoa, você possa renovar os seus votos com Deus, você possa cumprir aquilo que você prometeu para você viver verdadeiramente o que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Por isso, que nesse domingo, a gente não pode encerrar essa mensagem sem agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Eu gostaria que você colocasse sua mão no seu coração e vamos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele fez por nós. Coloca a mão no seu coração. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu sacrifício lá na cruz. Obrigado, Senhor, porque a gente não merecia. Era um amor incondicional. E o Senhor foi lá na cruz e morreu por mim, morreu por todos nós. E a cruz nos deu vitória sobre o pecado, sobre a morte. Obrigado, Senhor. E obrigado também pelo Teu amor incondicional. A gente não merecia, mas o Senhor escolheu nos amar. E por isso hoje nós temos a vida eterna. No nome do Senhor Jesus.